escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi Davi dali para Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar aqui meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxeram-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram ali com eles os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento. Amados, Bianca já falou a respeito do culto de sexta-feira. Nós estamos aqui num grupo pequeno, mas um grupo focado, um grupo que está aí, à frente, apresentando a família, apresentando a membresia, os projetos da IBP, e Deus tem se manifestado de uma maneira maravilhosa. Muitos testemunhos de pessoas que têm alcançado as suas bênçãos, têm recebido do Senhor a sua vitória. E não nessa que passou, mas na sexta-feira retrasada, nós viemos aqui e eu trabalhei numa correria o dia inteiro, e confesso aos irmãos que não preparei nada. Eu venho para o culto, eu venho para a casa do Senhor, na dispensação do Espírito, deixando, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Ele tem para nos oferecer. E eu cheguei e comecei a abrir a palavra, assim como a gente faz em todos os cultos. Eu abri a Bíblia e comecei a folhear o livro de Salmo, e eu li justamente o Salmo de número 142. Quem esteve aqui na sexta-feira vai saber aquilo que eu estou falando. E ali eu comecei a dar um leve devocional, e eu parei o devocional e falei: vamos adorar o Senhor, que o Senhor está falando comigo. Amém? E ali eu comecei a meditar, e depois eu comecei a refletir, me aprofundar e estudar mais. Amados, e o Salmo de número 142 é um salmo interessante. É um salmo onde justamente foi escrito por Davi dentro da caverna de Adulão. Nesse salmo, Davi então ele expressa ao Senhor toda a sua angústia, todo o seu sentimento, como estava o seu coração, a dor que ele estava sentindo. Davi não queria fugir, mas a necessidade fez com que ele fugisse e se refugiasse naquela caverna. Quando seus pais e seus irmãos souberam que Davi estava naquela caverna, eu acredito que eles foram ali não somente visitá-los, mas também levar provisão, levar algo que ele pudesse passar um período. Por quê? Porque ele saiu fugido do palácio. Recentemente, a Bianca ministrou a respeito de um fato que aconteceu
bem parecido com o profeta Elias. Todos nós conhecemos a fama desse homem, a intimidade com que ele tinha com Deus. Um homem tremendamente usado pelo Senhor. Ele profetizou, não choveu durante 3 anos e meio, não choveu. Ele profetizou que ia chover, e choveu. Ele tinha uma missão, ele tinha algo direcionado por Deus, que era restaurar a intimidade do povo de Israel com Deus. Por quê? Porque a idolatria tinha tomado conta de toda a nação de Israel. Então, Elias vai, repara o altar, mata os profetas de Baal, mata os profetas de Azerá, e devido a uma ameaça imposta pela endemoniada Jezabel, Elias foge. O ápice da sua angústia, o ápice da sua tristeza era tanta que ele deitou, dormiu, pedindo a morte para o Senhor. O anjo vem, desperta, acorda, vai, levanta que eu tenho um plano para a sua vida. Elias acordou, comeu e voltou a dormir. Novamente o anjo vai, desperta, você sabe a história. E ele se alimenta, e ele é levado por Deus para uma caverna. Ali no Monte Horebe, o monte de Deus. E ali ele expressa para o Senhor toda a sua angústia, toda a sua tristeza. E ele começa a desabafar com o Senhor. Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho sido o teu servo, eu tenho sido um homem que faz a tua obra, e olha o estado pelo qual eu me encontro, fugido, sozinho, desamparado. Deus estava lá, amém? Deus estava naquela caverna, e a palavra do Senhor fala: sai para fora. E ali naquele lugar, ao sair para fora, Deus fala com Elias, e Elias sai daquele monte com 3 missões. Olha o plano de Deus. Elias sai daquela caverna com 3 missões. E a missão era: unja a Azael rei sobre a Síria. Unja também a Jeú sobre rei em Israel. E olha, unja também Eliseu como seu substituto. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, eu quero levar a você entrar um pouquinho no contexto histórico como pano de fundo da vida de Davi. Quando ele foi separado por Deus, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era Davi. Era o caçulinha, era o menor, estava no campo pastentando as ovelhas do seu pai, quando Samuel entra na casa de seu pai. A mandado de Deus para ungir um rei sobre Israel. Davi, depois de ungido, olha o trabalhar de Deus, ele vai para o campo de batalha.
todo aquele exército do rei Saul estavam escondidos, estavam amedrontados diante de uma voz tenebrosa, desafiadora, afrontando o Deus vivo, o Deus santo de Israel. E ele fica indignado com aquela situação. Opa, como é esse negócio aí? Será que eu estou ouvindo direito? Davi então aceita aquele desafio. Só que antes de Davi aceitar aquele desafio, o rei Saul tinha dado também 3 benefícios para o homem que derrotasse aquele gigante. Primeiro benefício, ele daria a sua filha em casamento. Segundo, daria riquezas. Terceiro benefício, toda a casa de seu pai estaria isenta de todos os impostos cobrados perpetuamente. Amados, Davi não sabia do que estava acontecendo, mas ele vai, derrota aquele gigante, e do campo, agora ele está casando com a filha do rei. Ele está morando dentro do palácio de Saul. Plano de Deus, projeto de Deus para a nação de Israel. E ali, dentro do palácio, ele assume um grande exército. Sabe aquele exército top, de linha de frente, aquele exército que era só elite, a tropa de elite? Davi liderava aquele exército, e era maravilhoso, porque Davi tinha êxito em todas as suas batalhas, e isso despertou a ira de Saul. Por que, pastor? Porque as dançarinas, aquelas mulheres que animavam as festas, elas cantavam assim: olha, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. O Saul, o rei, ficou irado. O rei se sentiu enciumado. A inveja tomou conta da vida daquele homem. E ele começou então a tramar um plano. E o plano era matar a Davi de qualquer custo. Só que dentro do palácio, Davi tinha um relacionamento maravilhoso com o seu cunhado, Jonatas. E Jonatas então ficou sabendo da trama do seu pai Saul. E ele vai, conta para Davi, e Davi agora foge. Eu gostaria que você, antes de eu começar a ministrar, até agora estava na introdução, Salmo de número 142. Vamos ler? Olha o que diz o Salmo 142. O título desse salmo já fala por si próprio: socorro na angústia. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim,
então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-se-me um laço. Ora, para a minha direita e vê. Olha para a minha direita e vê. Não há ninguém que me conheça. Refugio-me, faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamo, dizendo: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende-me ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Acredito que você saiba o significado de caverna, tanto na esfera literal, quanto na esfera espiritual. Isso aconteceu com Elias, nós já falamos, agora está acontecendo com Davi. Caverna significa lugar de refúgio, abrigo para se proteger. Caverna na esfera espiritual tem um outro significado. Significa lugar de intimidade, lugar de reflexão e treinamento por Deus. Amados, nenhum homem de Deus que esteja sendo usado por Deus estará isento das lutas, estará isento das provas. Ora, está tudo muito bem, ora, está tudo ruim. As coisas de repente não vai bem, mas tem hora que é tudo maravilhoso, tudo lindo. E isso eu comecei a meditar, porque quando a nação de Israel entrou na terra prometida, não havia rei, o regime era outro, era governado por juízes. E na época em que Israel estava sendo governada pela Débora, isso está ali no capítulo número 5, depois que eles derrotaram os inimigos, depois que o Senhor deu vitória sobre todas aquelas pessoas, a nação de Israel descansou por 40 anos. Amados, o descanso muitas das vezes leva-nos à ruína. Foi o pior período em que a nação de Israel enfrentou, quando estava tudo tranquilo, tudo calmo, céu de brigadeiro, mar de almirante. É nesse momento em que nós precisamos nos posicionar diante de Deus e adorar o Senhor, e clamar ao Senhor, e expressar ao Senhor a nossa alegria, a nossa satisfação, porém nunca se esquecer, aleluia, de colocar a nossa vida no altar, para que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas. Amados, quando nós somos usados pelo Senhor, nós estamos incomodando o inferno. O inimigo vai se levantar, mas louvado seja o nome santo do Senhor,
que Ele nos dará vitória por Cristo Jesus. Aleluia, glória seja dado ao Senhor. Vira para o seu irmão e diga assim para ele, mas diga com fé: a caverna não é o seu lugar. Todas aquelas pessoas que se refugiaram numa caverna foi passageiro, foi momentâneo, foi um lugar aonde eles puderam expressar ao Senhor toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua tristeza, e naquele lugar o Senhor resgatou. Amados, se nós fazermos uma reflexão hoje, nesse momento, a gente começa a meditar e entender um pouquinho aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. De repente você pode se encontrar dentro de uma caverna. De repente você possa estar enfrentando uma luta aonde você começa a se angustiar e você começa a se refugiar. Você está a caminho de uma caverna. Eu não sei em qual estágio que você possa se encontrar nesse momento. Não sei se está no início do trabalhar de Deus, se você está começando a viver uma situação adversa, de repente no seio da sua família. Amados, estou falando isso porque já aconteceu comigo. Eu já ouvi barbaridade. Não, da boca de meus familiares. Coisas que são lançadas pelo inimigo, justamente para nos incomodar. Coisas lançadas para nos intimidar, para nos desanimar, para nos humilhar. De repente, isso já passou comigo também, no meio do meu trabalho. A gente começa a falar do amor de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente começa a ser visto com outros olhos. Nós começamos a ser vistos diferente. Aquela pessoa que de repente batia em nossos ombros e andava conosco, agora já não bate no nosso ombro. Pelo contrário, já está fazendo uma outra rodinha. De repente, muitas das vezes isso acontece porque nós estamos no caminho certo, nós estamos incomodando o nosso adversário, e a Bíblia nos fala que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Como os anjos do Senhor estão ao redor daquele que teme ao Senhor, o inimigo não tem autoridade para nos tocar. Aí sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a lançar as suas setas, os seus dardos. Sabe aquele papelzinho amassado? Tentando ultrapassar aquela barreira. Mas quando nós começamos a fraquejar, quando nós começamos a desanimar, como nós começamos a não fazer mais uso da palavra do Senhor, deixamos um pouquinho de orar, os anjos do Senhor vão saindo e vai abrindo brechas. É nesse momento que o Satanás vem com os seus dardos e começa a nos atingir, e nós começamos a ser humilhados, nós começamos a ser afrontados, nós começamos a desanimar, aquela dor, aquela tristeza. Lembra de Ana? O que Ana mais queria era ter um filho, porque ela já estava cansada.
de ser humilhada por Penina. Ela vai para a igreja. O pastor está sentado lá na porta da igreja. Ela passa pelo pastor e ela vai lá na porta, lá no altar do Senhor. E ali ela começa a balbuciar as palavras. Ela não conseguia falar, de tão grande era a sua angústia. Eli, o sacerdote, ainda chama ela de embriagada. Aparta do vinho, para de beber cachaça, volte para o seio da sua família. Você está bebendo demais, mulher. Não, meu Senhor, esse é o estado do meu coração, da minha alma. Eu estou angustiada. Quantas vezes acontece isso conosco? Que a gente dobra os nossos joelhos do altar do Senhor e as palavras não saem, mas a lágrima desce. Mesmo assim, o Senhor entende e Ele colhe aquelas lágrimas e apresenta ao Senhor pelo Espírito Santo. Aleluia, louvado, exaltado o nome do Senhor, como gemido inexprimíveis. O Senhor nos entende. Quem está entendendo a glória a Deus? Não desanime se você está sendo humilhado. Não desanime se você está sendo afrontado. Aleluia. É nesse momento que busque mais o Senhor, porque tudo isso é passageiro. Caverna é um lugar de passagem. Caverna é um lugar de intimidade com Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, agora você está pronto a sair dessa caverna. O que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Elias? Vai acontecer na sua vida também. Aleluia. Quando nós saímos para fora, aleluia, é o início, é o recomeço das bênçãos do Senhor, da sua vida, da seu ministério, do seu trabalhar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Você sai fortalecido, você sai alegre, você sai feliz, você sai dali com missões. Aleluia. Missões dadas pelo Senhor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Será o início do novo tempo, porque Deus te preparou. Não tenha medo, coloque em prática apenas aquilo que o Senhor preparou para você. O período da humilhação chegou ao fim, o hino da vitória você vai cantar. Aleluia. Quem está entendendo? Vai dando glórias ao Senhor. As pessoas que te humilharam também se renderão ao Senhor e reconhecerão a mudança que o Senhor fez na sua vida. Eu fui terrível. Eu não me orgulho. Eu tenho vergonha do tempo que eu perdi fora, longe da presença do Senhor. E quando eu tive um encontro com Deus, eu comecei a acelerar o processo. Eu comecei a buscar a face do Senhor, a intimidade com Deus. No primeiro batismo do ano de 2000, lá estava eu, se rendendo e confessando a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu saí do batismo. Uma voz que me dizia: repreenda que é demônio. Senhor, o culto está uma bênção, as pessoas estão glorificando o teu nome, a palavra está fluindo. Como é que eu vou repreender essa mulher que está falando nessa língua estranha? Repreenda que é demônio. Sabe o que aconteceu? Eu me acovardei. Eu não fui.
Aí levanta uma missionária, carioca, com toda a autoridade, sabe aquelas mulheres que vai marchando? E foi para cima, amados. Alda. Ela impôs a mão sobre aquela pessoa e se manifestou um espírito maligno. E sem escândalo, sem nada, ela mandou sair e o nome do Senhor foi glorificado. Aí vem o Espírito Santo de Deus com aquela luva de pelica. Não falei para você? Para repreender que era demônio? Naquele momento, a partir daquele momento, os meus ouvidos começaram a ficar sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Eu comecei a me preparar. A responsabilidade aumenta, amados. A responsabilidade aumenta. Mas o Senhor está na minha frente, quebrando as barreiras, destruindo todas as muralhas, para nos dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Deus preparou para você um novo tempo. Não desperdice as oportunidades, porque Deus está na frente. É Ele que está te colocando, aleluia, te impulsionando. Não pare, não desista, não abandone. Eu estou contigo, eu estarei presente, aleluia, eu sou contigo, não te desampararei. Então somente faça a minha vontade e o meu nome será glorificado através da sua vida. Amados, 3.000 anos, mais de 3.000 anos se passaram desse fato que aconteceu com Davi, e nós estamos fazendo menção, porque Davi deixou um legado, exemplo a ser seguido. Olha o último versículo: tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Quem são aquelas pessoas que foram ter com Davi naquela caverna, amados? Todas aquelas pessoas que por um motivo ou outro foram rejeitados, foram afrontados, foram humilhados, estavam passando por situações difíceis, mas daquele grande exército o Senhor honrou, o Senhor deu vitória, aleluia, sobre todos os inimigos. Eu gostaria que você colocasse em pé. Tudo aquilo que a Bíblia fala, tudo aquilo que a Bíblia orienta, é necessário que nós apliquemos ela em nossa vida. A Bíblia nos está ensinando que mesmo em lutas, mesmo em adversidade, enfrentando as perseguições, toda aquela humilhação, o Senhor irá nos consolar, o Senhor irá nos fortalecer, o Senhor irá nos honrar, porque afinal de contas foi Ele que nos levantou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos nomeou, foi Ele, aleluia, que nos ungiu para fazer parte desse grande exército que o Senhor tem preparado para a sua obra. Eu não sei como você se encontra, não sei. A única coisa que eu posso garantir é que o Senhor está presente na sua vida. Essa angústia estão com seus dias marcados. Você está dentro de uma caverna, lugar de refúgio, mas também lugar de intimidade com Deus. Você está dentro de uma caverna,
desabafando com o Senhor, expressando ao Senhor como é que você está se sentindo. Você está sendo verdadeiro, leal, confiando no Senhor, temendo ao Senhor, e o Senhor só libera uma palavra: sai para fora, sai para fora, aleluia, sai para fora, porque caverna não é o teu lugar. Quem está entendendo a glória a Deus? Bendito é o teu nome. Amados, enquanto o louvor estará adorando ao Senhor, é o momento de você, na presença do Senhor, expressar para Ele como é que você está, qual é o seu sentimento hoje. Você está alegre? Você está feliz por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Persevere, não abaixe a guarda, aleluia. Continue adorando, continue fazendo uso da palavra do Senhor. Se você estiver triste, angustiado, é hora de você desabafar com Deus. É hora de você lançar aos pés do Senhor, conforme disse Tiago: lance aos pés do Senhor toda a sua angústia, porque é Ele que cuida de vós.